Você já ficou encarando um livro na sua estante por anos? Não porque você não queria ler ele, mas sim porque você tem medo de ler esse livro. Medo de amar demais, sofrer demais, o autor te intimida, ou de simplesmente não estar pronta. Hoje eu resolvi enfrentar esses livros e finalmente eu vou tirar eles da minha TBR física. Eu acho que eu não consigo continuar, meu Deus. Que final conturbado. E assim, eu não sei se eu estou preparada. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Honestamente, eu tenho muitos livros que me intimidam na minha TBR física. Mas neste vídeo vamos ler dois. Viúva de Ferro, eu tenho certeza que vou chorar nesse livro. E justamente esse é o meu medo dele. E finalmente Misery. Sim, finalmente. Eu juro, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu vou finalmente ler Misery, Louca Obsessão. E juro, gente, esse livro já está há muito tempo na minha TBR física. Ok, amigos, eu cheguei no capítulo 23, na página 63. Nessas poucas páginas que eu já li, eu já entendi que é muito provável que ele seja um terror psicológico. Ao invés do que eu estava pensando que ele seria, eu acreditava que ele seria mais uma pegada de terror demoníaco, algo assim, sabe? Mais possessão e essas coisas. Mas pelo que eu entendi, não vai ter isso. Mas assim, até agora, um escritor chamado Paul vai sofrer um acidente de carro e a Annie, a nossa outra protagonista, vai encontrar ele. E assim, ela vê que ele está ferido e ao invés dela ligar para a emergência, ela leva esse homem para a casa dela, com duas pernas quebradas. E ela vai cuidar dele de uma forma não muito delicada. Então essa mulher, a gente já consegue entender que ela não é nem um pouquinho saudável mentalmente. E para vocês entenderem o ódio que o Paul está dessa mulher, ele diz: eu vou matar essa mulher. Eu sinceramente estou preocupada com as próximas cenas. Já tivemos cenas bem desconfortáveis e eu acredito que isso só vai piorar. Eu estou nos momentos finais de Misery e estou tão nervosa. Finalizei Misery e, meu Deus, que final conturbado e que me desesperou um pouquinho. Contando um pouquinho pra vocês sobre o enredo do livro. A gente vai conhecer um escritor chamado Paul, que é muito famoso, principalmente pela sua série de livros chamada Misery. Ele vai acabar sofrendo um acidente de carro e vai ser resgatado, entre aspas, pela Annie. Bom, ele já vai achar o comportamento dela muito estranho, porque ao invés dela chamar a emergência, ela leva ele pra casa dela para cuidar
cuidar dele, entre aspas, novamente. E o Paul vai acabar percebendo que tudo é muito pior do que parece. Na verdade, tudo vai ficar muito pior. Muito mesmo. Um ponto bem importante aqui na história. Annie é super fã do Paul. E mais ainda da sua série Misery. E muito recentemente foi lançado uma sequência que ela ainda não leu. E ela vai ficar extremamente irritada quando descobrir que a protagonista foi morta. Obrigando assim o nosso autor, o nosso protagonista, a escrever um novo livro para reviver a protagonista. E obviamente ele vai se sentir obrigado a escrever um novo livro, já que sua sobrevivência vai depender disso. Essa não é a minha primeira experiência com o King. Eu já li Billy Summers e gostei bastante. O início do livro ele foi meio lento pra mim, porém ao decorrer da história, eu fiquei tão curiosa e tão desesperada para saber o que de fato iria acontecer com o protagonista, que eu literalmente li em todo o meu tempo livre. O King, ele sabe criar um enredo, ele sabe criar suspense, despertar curiosidade e outras 1000 doses de emoções desconfortáveis. Ele sabe criar e desenvolver personalidades únicas dos personagens. E isso é incrível. É um enredo que te deixa perturbado, aflito. Como eu disse anteriormente pra vocês, eu realmente acreditava que o terror aqui seria na base de possessões. Mesmo a Annie sendo o próprio diabo aqui nesse livro, ele é um terror psicológico bem pesado e você fica realmente aflito com a história. É um gênero que está muito fora da minha zona de conforto. É o meu primeiro terror psicológico, eu acredito. Claramente eu vou assistir a adaptação e vou obrigar o meu namorado a assistir comigo. Eu quero ver as reações dele. Eu avaliei ele com 3,75. Então assim, se você está buscando sentir todas essas emoções desconfortáveis que eu citei aqui, é realmente um bom livro. Ok, amigos, agora vamos para Viúva de Ferro, o livro que eu estou com mais medo de ler, pra ser bem sincera. Então assim, é um livro que eu acredito muito que vai ser um 5 estrelas e que vai me emocionar bastante. Eu já enrolei demais por essa leitura, então vamos lá. Estou simplesmente obcecada e muito curiosa para saber o que vai acontecer com a nossa protagonista, porque ela está atrás de vingança pela morte da irmã dela. E assim, nessas poucas páginas, eu já consegui perceber o quão machista esse sistema é. Eu estou no capítulo 9, na página 107, falta pouco para chegar na parte 2, e agora eu vou ler alguns momentos, algumas passagens que me deixaram um pouquinho chocada, e com elas eu tenho certeza vocês vão conseguir perceber como funciona esse sistema fêmea. Esse rótulo nunca fez nada por mim a não ser ditar o que posso e não posso fazer. Não ir a qualquer lugar sem permissão, não mostrar pele demais, não falar alto demais, nem de forma brusca demais, ou mesmo falar se os homens estiverem conversando. Não viver a vida sem estar constantemente preocupada se estou agradável ou não aos olhos dos outros, nem o futuro a não ser expelir filho após filho para o marido ou morrer em uma grisalha para dar a algum rapaz a chance de alcançar a glória. Ele não pode mudar nada, não é meu dono, ninguém é. Podem achar que são, mas não importa o quanto me xinguem, me ameacem ou me espanquem. Jamais vão conseguir controlar o que se passa na minha cabeça. E acho que isso lhes causa uma frustração sem fim. Mas a dor, não. A dor não pode me surpreender, porque ela nunca me abandonou. Talvez, se as coisas fossem diferentes, eu poderia me acostumar àquilo. Ser aninhada no calor e na luz dele. Ser acalentada, ser amada. Mas não tenho fé no amor. O amor não pode me salvar. Escolho a vingança. Olhe pelo lado bom, digo a mim mesma. Depois disso, posso morrer, finalmente. Estar viva foi doloroso, exaustivo e decepcionante. Todas essas falas, esses pensamentos foram da nossa protagonista. Ou seja, ela não tem uma vida nada fácil. Mas assim, ela é bem resistente, bem resiliente. E eu estou amando isso aqui. Talvez tenhamos um 5 estrelas.
Eu estou na página 277, no capítulo 28. Eu não tinha intenção nenhuma de marcar esse livro, eu estou intercalando a leitura entre o livro físico e o meu Kindle, então eu preciso passar algumas anotações pra cá. Mas eu quero ler uma frase pra vocês, e foi justamente essa frase da nossa protagonista que me incentivou a ter esse interesse por essa leitura. E é uma frase muito impactante, é um fato muito real, que representa muito a história e representa, infelizmente, o nosso mundo real também. Os homens querem tanto o nosso corpo, mas odeiam tanto nossa mente. Nova atualização, eu cheguei na parte 3, no capítulo 36, na página 360. E eu me sinto preparada para contar pra vocês do que se trata a Viúva de Ferro, de fato. A primeira coisa que eu tenho pra falar aqui, eu estou simplesmente obcecada e extremamente arrependida de não ter lido esse livro antes, porque ele é incrível, de verdade. O que de fato vai definir se ele é um 5 estrelas vai ser a forma como ele vai terminar. Primeiro eu vou contar como de fato esse universo funciona. Aqui temos criaturas alienígenas chamadas Unduns, e os humanos só conseguem enfrentá-las por uma máquina chamada Grisálidas, uma máquina de guerra. E essa máquina só pode ser controlada pela energia vital da pessoa. Eu vou explicar de uma forma mais simples. O piloto principal é sempre um homem, mas claro, não é, meus queridos, que ele não vai pilotar sozinho, né? Que ele não vai se sacrificar. Ou seja, ele precisa de uma piloto concubina, que é uma garota. E essa garota vai ser conectada ao piloto, que vai sugar a sua energia vital, resultando assim no sacrifício dela. No nosso universo, você ser uma piloto concubina é como se fosse uma honra. Mas claro que existem manipulações, ações bem horrendas, como exemplo, famílias vendem as suas filhas para literalmente morrerem. Agora, de fato, vamos entrar na história da nossa protagonista, que se chama Hu Zetian. Bom, a irmã da nossa protagonista vai se tornar uma piloto concubina e, infelizmente, ela vai falecer. E como ato de vingança, a nossa protagonista vai se tornar uma piloto e assim matar o homem que matou a sua irmã. A questão é, algo inesperado vai acontecer. Um plot twist, digamos assim, bem raro. A nossa protagonista vai acabar recebendo o título de Viúva de Ferro, que são mulheres que sugam a energia vital do homem, assim o sacrificando. Então o inverso acontece e vai acontecer com a nossa protagonista sem mais detalhes. E para, claro, esse sistema extremamente machista e manipulador controlá-la, eles vão conectar a nossa protagonista com o piloto mais poderoso do momento. Ele tem a maior energia vital. Ou seja, para que não se repita novamente esse ato de sacrificarem um homem. E esse piloto se chama Lee, que é um criminoso. Porém, como a nossa protagonista ela é extremamente resiliente, quando ela percebe o poder que ela possui, ela decide dar fim a esse sistema extremamente machista. Basicamente, o enredo aqui é esse. Ao decorrer da história, a gente ganha inúmeras informações sobre esse universo. Então se fala um pouco de que existem deuses, sacrifícios para esses deuses que a gente não sabe quem são eles, o que de fato eles querem, enfim. Então o sistema aqui ele é bem interessante. Faltam 47 ou 48 páginas para acabar Viúva de Ferro. E assim, eu não sei se eu estou preparada, porque eu parei em um momento que eu fiquei, não, eu não consigo lidar com isso agora, então assim, possivelmente irei chorar. Eu sinceramente estou morrendo de medo. Eu acho que eu não consigo continuar, meu Deus. Eu sabia que algo ruim ia acontecer, mas eu não sei se eu estou preparada para lidar com isso.
Desde que nasci, tenho ouvido tantas mentiras, que eu não era gentil o bastante, que não tinha consideração o bastante, que não era humilde o bastante, nem honrada, nem bonita, nem agradável, e que se falhasse em suprir as necessidades daqueles ao meu redor, não merecia viver. Propaganda. Tudo isso, propaganda para me fazer correr com os meus pés amarrados e quebrados incessantemente atrás da aprovação dos outros, como se ser uma boa serva fosse a única coisa da qual eu devesse me orgulhar. Agora sei a verdade. Este mundo não merece meu respeito, não é digno de minha bondade nem da minha compaixão. Faz muito tempo que um livro me pega desprevenida. Eu não esperava esse final. Meu Deus, eu estou simplesmente chocada e eu preciso da sequência desse livro, que eu estou com receio porque eu vejo muitas pessoas falando que foi uma sequência decepcionante. Eu de verdade não esperava por esse plot twist. Encantada por Viúva de Ferro, super arrependida de não ter pegado isso aqui antes, porque que história incrível. Eu nunca tinha lido um livro que introduzisse, né, a cultura chinesa, um pouco dela, porque claro, como é uma ficção, existem coisas modificadas. Eu achei isso bem legal. Falando da nossa protagonista, que se tornou uma das minhas favoritas, a Zetian é uma garota que cresceu em um ambiente muito tóxico, em um sistema muito machista, então ela foi moldada pela dor, pelo medo, pela submissão. Claramente, como uma garota muito vingativa, ela vai devolver isso, ela vai lutar contra o sistema e ela vai devolver toda a dor que esse sistema trouxe pra ela. E assim, essas últimas páginas, meu Deus, eu estou muito curiosa com as próximas ações de Zetian que ela vai fazer. A construção desse universo é tão bem feita. A autora, ela ligou ponto a ponto e eu achei isso incrível. Eu amo um universo bem construído. Vamos falar um pouquinho sobre o romance? A gente tem romance aqui, mas ele é bem pouco. Ele fica em quarto plano. Aqui acontece um trisal. Sim, amigos, um trisal. E eu amei ele. Aqui a gente não tem hot. A gente tem algumas cenas sugestivas, mas nada detalhado. Então são ceninhas bem curtas e nada descritivas. E assim, gente, eu estou apaixonada e eu preciso da sequência desse livro. O meu segundo 5 estrelas de 2026. Essa história é simplesmente incrível. Eu tinha certeza que eu ia amar esse livro. Ele me destruiu, sim. E eu estou assim, meu cérebro só está nesse universo nesse momento, entendeu? Então assim, eu estou simplesmente obcecada. As fanarts incríveis, uma mais bonita que a outra. Eu amei isso aqui. Que experiências. Por mais que Misery não tenha sido um 5 estrelas, eu amei a experiência. Eu amei a leitura, de verdade. Uma pegada muito diferente do que eu estou acostumada. É muito fora da minha zona de conforto, mas eu amo a escrita do King. É uma leitura que vai te trazer muitas emoções. Então, assim, um conselho. Caso você tenha algum livro que você esteja com medo, porque você acredita fielmente que ele vai ser um 5 estrelas, possivelmente, leia. Porque talvez você esteja perdendo uma história incrível. Eu sinto que meu rosto está um pouco inchado, mas acontece. Essa é a vida de leitora que adora uma história dramática e que é um pouquinho sensível, assim, eu sou realmente muito emocionada, mas tudo bem. Mas esse foi o vídeo, amigos. Eu amei essa experiência, de verdade. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!